Boa noite, turma de Engenharias do Produto. É um prazer estarmos aqui de novo, reunidos para mais uma aula da parte de desenvolvimento de novos produtos, né? A aula de hoje é uma aula muito especial, porque é aula de abordarmos ferramentas, né? Ferramentas sempre é algo muito bacana, muito interessante. É a forma de prática, né? De colocarmos em prática. Uma disciplina de gestão às vezes fica meio, nossa, muito blá, 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 mas tem a hora também do mão na massa, hands-on, né? E a parte do conteúdo de hoje, que é a matriz dos dobramentos da função qualidade, também conhecida como casa da qualidade, QFD, matriz QFD, ela é bem prática, mas, contudo, todavia, entretanto, ela é uma ferramenta que exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de domínio da própria ferramenta, né, do passo a passo. Ela tem uma parte de construção mais do que numa só dimensão, né, pelo menos aí 2, 3 dimensões. Então, ela precisa de um pouco mais de atenção. Então, é uma ferramenta extremamente prática, uma ferramenta muito importante para o uso tanto na fase do projeto informacional como na fase do projeto conceitual, né, que nós saímos do informacional, já estamos no conceitual, então eu preciso passar o QFD para a gente somar mais essa ferramenta. Nossa, professor, mas vocês têm essa ferramenta no início do desenvolvimento? Isso! Por quê? Porque lembra que o início é a parte mais crítica. Porque se você não porque no início você faz várias definições levando em conta todo o desenvolvimento. E se você errar ali no início, que acontece? Para você depois lá na frente mudar é muito complicado. Normalmente os projetos que você começa de um jeito e tem muitas alterações, eles são congelados. Por que eles são congelados? Eles são congelados porque as alterações implicam em quê? Voltar a recomeçar o projeto, a redesenhar a parte informacional, redesenhar a parte conceitual, e isso às vezes leva o quê? Tempo, tempo é dinheiro, e tempo é janela do mercado, e normalmente acaba congelando o projeto e tocando os outros que, vamos dizer assim, estão mais encaminhados, tá? Então, é uma ferramenta extremamente importante, e vamos lá, então, ver mais um pouquinho. Na aula passada, desculpem, na aula passada nós já demos uma passadinha, né? Vamos dizer assim, a gente deu uma leve introdução do que seria esse assunto, mas na aula de hoje nós vamos dar continuidade. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Por que estamos reunidos aqui hoje, professor Rodrigo? Para apresentar o método QFD para vocês. Entender, muito importante, né? Qual que é o desafio do professor? Apresentar a importância do QFD no desenvolvimento de um novo produto. Para quê? Para que vocês falem, cara, eu preciso muito aprender essa ferramenta vai fazer diferença na minha formação, essa ferramenta vai fazer diferença na minha postura profissional dentro da empresa e no impacto meu como profissional dentro de uma empresa. Localizar o melhor momento de usar o método, né, durante o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento, no projeto informacional, no projeto conceitual, e assim por diante. Tá? Um pouquinho de história, né? História, professor, história, gente, a história é muito importante. Se a gente conhecesse mais da história, nós cometeríamos menos erros na nossa vida, né? E aqui uma breve, uma introdução muito rapidinha, tá? É um método desenvolvido no Japão, isso já diz muito, né? Japonês, o povo cabeçudinho. Na verdade, a cabeça é pequena, que eles são inteligentes mesmo, né? Nos anos 1970, que ganhou grande visibilidade no mundo na década de 90. Olha que interessante, 20 anos de diferença entre o desenvolvimento e a revelação para o mundo, né? O pessoal costuma dizer que nos países desenvolvidos algumas coisas acontecem, algumas tecnologias, algumas técnicas, depois de 10 anos chega no Brasil. Então é muito complicado isso. Então, trata-se de uma ferramenta do desdobramento da função qualidade. Isso é a tradução do QFD, tá? Da sigla em inglês para português. Desdobramento da função qualidade. Também conhecida como casa da qualidade, que tem como objetivo ser o passo inicial para um projeto de desenvolvimento de um novo produto ou serviço prestado para uma determinada empresa. Essa ferramenta permite analisar fatores como necessidade do cliente. Olha aí, foco na onde? Foco em quem? Cliente, mas só no cliente que tem foco? Não, um olho no peixe, um olho no gato, informações sobre os concorrentes. Lembra? Um olho no peixe, um olho no gato, ilustração que está presente em praticamente todo o curso, toda a disciplina de desenvolvimento do produto.
realizar relações que se tornam uma fonte de informações importantes para o processo de desenvolvimento. Então, você vai realizar o quê? Levantar informações importantes dos clientes internos e externos, dos concorrentes. Depois nós vamos fazer o quê? Pegar essas informações e cruzar em algumas combinações para nos fazer refletir, para nos fazer pensar, para nos fazer desenvolver melhor e de forma adequada o produto. Principais benefícios do QFD. Redução do número de mudanças de projeto, lembra? Acabei de falar. Então, um grande problema e perigo de um projeto é um número elevado de alterações durante o desenvolvimento. Isso possivelmente vai causar o congelamento desse projeto, e essa é uma ferramenta que reduz significativamente o número de mudanças no projeto no decorrer do seu desenvolvimento. A diminuição do ciclo de projeto, o que é isso? Você consegue desenvolver todo o projeto em um tempo menor. Como assim, professor? Gente, você tem a matriz, você consegue o quê? Relacionar as informações, você consegue trazer essas informações para mais perto e fazer uma reflexão mais, vamos dizer assim, mais efetiva, mais eficiente. Você consegue ganhar tempo, né, nessa avaliação do projeto. Então, ela consegue te ajudar a diminuir o tempo do ciclo de desenvolvimento desse projeto, porque você consegue ser mais eficiente no uso do seu tempo. Traduz as vontades dos clientes, que são internos e externos, que são vagas, muitas das vezes, né? E não mensuráveis, em características mensuráveis. Vamos ver um pouquinho o que significa isso. Identifica as características que mais contribuem para os atributos da qualidade, tá? Isso é muito importante, né? A gente não vai só definir as características, mas também colocá-las em ordem de relevância e colocar de forma a conseguir mensurar, medir, né? Algo palpável. Possibilita a percepção de quais as características deverão receber maior atenção, que é questão de colocar em ordem de relevância, e ajuda na fase do projeto informacional e projeto conceitual. Tá lá, de novo, os principais benefícios agora ilustrando, conseguindo enxergar com ilustrações. Aqui você tem um cliente que coloca para você as necessidades, né? Eu quero um produto mais eficiente. Percebe? O cara fala assim, eu quero um produto eficiente. Olha que coisa mais vaga. Às vezes você não consegue, ele coloca uma informação que ele não fica palpável. Então você precisa traduzir o que ele fala que é necessidade, o que ele fala que são os desejos deles, quais são as exigências dele, tá? Que são os requisitos do cliente, em requisitos do produto. É isso que a matriz da qualidade te ajuda. Essa ferramenta é focada nisso. Você perceber o que o cliente está pedindo e conseguir traduzir o que ele pediu em informações relevantes para o desenvolvimento do produto, que são os requisitos do produto, né? Requisitos do cliente pode ser algo vago, algo não mensurável, e você vai transformar isso em quê? Em requisitos, que é algo mensurável, algo mais preciso, algo mais direcionado. E aí tem um modelo de uma QFD, tá? Esse é o modelo básico. Por que chama casa da qualidade? Percebe que parece uma casa? Você tem o telhado, você tem a base, você tem as paredes, tá? Então, ela tem essa, desculpem, a ideia, um formatozinho meio que lembra uma casa. Basicamente, nós vamos ver o passo a passo, né? Mas aqui você vai ter o primeiro passo, que é o quê? Os requisitos do cliente normalmente é o quê? Tá? O que ele quer? O que eu vou desenvolver? Depois você vai criar aqui uma ordem de importância desses requisitos do cliente. Depois você vai para os requisitos do produto, que é as especificações do produto. Isso aqui é o que nós vamos desenvolver. Aqui é o como. Ele passa o que ele quer e aqui a gente vai levantar como eu consigo atender o que ele pediu, tá? Depois nós vamos fazer aqui uma matriz de relação entre o que e o como. Nós vamos fazer uma análise da concorrência. Aqui também tem uma matriz de correlação entre os próprios requisitos do produto, né, para você conseguir entender a relevância dos requisitos. E aqui uma avaliação técnica interna, né, que tem a ver com o quanto de tempo, quanto de investimento e assim por diante. Um exemplo prático, né, que a gente pode enxergar melhor seria o quê? Como que eu consigo levantar as necessidades do cliente? Uma ferramenta que nós já vimos é o VOC, Voice of Customer. Você vai conseguir levantar as necessidades, os desejos, as exigências, e também você consegue, através dessa pesquisa, criar um grau de priorização, né? Você consegue mensurar, colocar medidas, colocar valores para você conseguir ordenar
né, de acordo com o cliente, de acordo com o que o cliente entende ser importante. Depois você tem os requisitos do produto. Esse requisito do produto ele é feito pela equipe técnica. Isso aqui, ó, isso aqui é feito, necessidade do cliente, o quê? Ouvindo o cliente interno e externo. Aqui, isso aqui já é algo que é desenvolvido dentro da equipe técnica, né? A equipe técnica, avaliando as necessidades do cliente, traduz isso para requisitos. Aqui você faz a inter-relação, né? A equipe técnica faz essa inter-relação. Aqui você também tem a correlação entre os próprios requisitos. Aqui você tem a análise da concorrência, né? Um olho no peixe, outro olho no gato. Né? Então, você tem que fazer essa análise da concorrência. Aqui, por exemplo, ele escolheu 4 concorrentes distintos e também fez a questão da ponderação, né? Colocar em ordem de relevância. E, por fim, você tem aqui a identificação de alguns alvos, de algumas metas, tá? Então, vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho o que seria o uso dessa ferramenta. Então, primeiro, nós vamos para o primeiro exemplo prático, tá? Da noite. Então, nós vamos trabalhar com o desenvolvimento de um novo produto de uma empresa de equipamentos musicais, tá? Então, vamos trabalhar aí com uma empresa de equipamentos musicais. Vou mostrar para você uma ferramenta também. Não tinha que ser no Excel, né, gente? Excel, poderoso Excel. Nosso querido Excel. Aí você tem aqui uma ferramenta fantástica, tá? Eu não posso ser desonesto, né? Essa ferramenta não foi criada por mim. Tá aqui o autor, ó, Denner Santos de Souza, tá? Todo mérito para o Denner Santos de Souza. Ele fez uma ferramenta fantástica aqui no Excel, onde ele colocou conceito, os fatores de entrada, a casa da qualidade e os indicadores. Né? Aqui ele colocou um conceito rapidinho, bem simplificado, que a gente já falou sobre isso. Você clicar aqui, ó, vai vir os fatores de entrada. Então, qual é o novo produto que nós vamos desenvolver? O novo produto que nós vamos desenvolver, nesse caso aqui que ele propôs, foi um violão. Tá? Então, pensando em um violão, ele pensou, o primeiro passo que ele fez, ele levantou o quê? Os requisitos dos clientes. Calma aí que eu vou mostrar para vocês. Então, tá lá, ó. O primeiro passo, ele levantou a necessidade dos clientes. Então, ele foi, através de um VOC, por exemplo, ele foi e levantou. O que o cliente acha importante? Aí ele colocou lá, essas são as características que o cliente levantou. Lembrando, gente, cliente interno, cliente externo, tá? Pessoas de fora, que são consumidores diretos, mas também tem pessoal de dentro da fábrica. Então, eles colocaram, por exemplo, peso, é uma característica importante para o violão. Eles colocaram que o som do violão é importante, a estética, na beleza, o conforto para se tocar, né, para se encaixar, para você segurar ele, a resistência, eles colocaram o tipo de braço do violão, eles colocaram a questão da regulagem do som e as conexões de caixa de som, pensando isso aqui em um violão elétrico, né? Tá? E aqui, no mesmo VOC, eles falaram o quê? Para a pessoa, o cliente conseguir depois numerar. E aí eles conseguiram gerar o quê? Um grau de importância. Ó. Então, no grau de importância, ó, o peso ganhou o grau máximo, o tipo do braço ganhou o grau máximo, depois, em segundo lugar, o som, conforto para tocar, a regulagem, depois vem a estética, as conexões da caixa de som e, por último, a resistência. Tá? Isso aqui é o primeiro passo. Esse passo, como que a gente faz? De novo, através, por exemplo, do uso de uma ferramenta que a gente conheceu, né? O VOC, o Voice of Customer. O segundo ponto é o quê? Você vai trabalhar com os requisitos do produto. Então, isso aqui é o quê? O que o cliente quer? O cliente quer peso, quer som, quer beleza, quer conforto e assim por diante. Como? Isso aqui é o como, isso aqui é o quê? Isso é o quê? Isso aqui é o como. Como eu vou conseguir desenvolver algo com peso, pequeno peso? Como eu vou conseguir gerar algo com som bom? Como eu vou conseguir desenvolver um violão com uma estética bonita, um peso pequeno, um som bom, uma estética agradável à maior parte dos clientes? Como eu vou conseguir? Aí eles colocaram aqui, ó, material, por exemplo. É uma das formas do como, tá? E é uma das formas de como conseguir desenvolver, né, isso aqui que eu pedi. Outra coisa, como desenvolver tudo isso aqui? Pintura e revestimento. A pintura e revestimento, ela consegue, é uma forma de eu conseguir atender isso aqui.
que mais? Tipo de cordas também vai afetar isso aqui. O design do violão vai afetar isso aqui. São requisitos da qualidade, na verdade, requisitos do projeto, tá? A geometria do violão, se ele tem a caixa acústica dele, né, se é maior, menor, o braço dele, mais grosso, mais fino, isso também vai influenciar nessas características aqui. É o como eu vou fazer o meu... Isso é como eu vou desenvolver meu produto para conseguir atender essas características. Posicionamento das cordas e o captor de som, né? Qual tipo de captor que eu vou usar. Então, aqui eu tenho o primeiro e o segundo passo. Né? Que eu tenho aqui o primeiro e o segundo passo. Primeiro passo, necessidade. Segundo passo, os requisitos do produto. Após esses dois, eu vou fazer o quê? A matriz de intercorrelação. Então, eu vou lá para vocês, ó, casa da qualidade. Essa casa já está preenchida, tá? Ela já está preenchida. E aqui é um exemplo, tá? E aí você vai fazer essa matriz aqui do meio. Como que a gente preenche essa matriz aqui do meio? Ela não é difícil, tá? Vamos lá para vocês entenderem. Vou dar um zoom aqui. Aqui. Opa. Aqui, ó, é o que e aqui é o como. E aqui é a relação entre o que e o como. Então, ó, o que os clientes me pediu? Lembra? Peso, som, estética, conforto, resistência e assim por diante. Os requisitos do projeto. Colocou material, pintura e revestimento, tipo de cordas, design, afinador embutido, geometria, madeira, posicionamento das cordas, captor de som. Agora aqui, ó, é a relação entre essas características e essa. Por exemplo, eu vou mostrar. Peso. Peso possui alguma relação com o material? É que a gente consegue colocar, ó, nenhuma relação, relação baixa, relação média, relação alta. Opa, desculpa, relação alta é o 3. Gente, se eu tenho um violão feito de madeira e outro violão feito de ferro, obviamente o material faz toda a diferença para o peso, né? Por isso que eu pus uma alta relação aqui, por exemplo. E aqui, ó, você vai fazer linha, essa linha, com todas as colunas, tá? Aí, ó, por exemplo, eu fiz relação do peso com o material. Agora, peso com pintura versus revestimento. Eu coloquei aqui baixa, nenhuma praticamente. Eu considerei a pintura desprezível, né? Uma pintura, algo muito pequeno para ter relevância com relação ao peso, tá? Tipo de cordas, a mesma coisa. Né, professor? Oi? Só vai mudar na estética a pintura, né? Isso, foi o que eu pensei no de baixo, a gente vai ver. Aí, ó, tipo de cordas. Eu também coloquei que se é a corda de aço ou corda de nylon, vai mudar muito pouco o peso. Design. Aí já muda, né? O design, se o violão é aquele, um design mais acústico, maior, aí ele tem o quê? Ele tem um volume maior, então o peso é maior. Então eu considerei aqui que baixo, né? Não considerei tão alto. Afinador embutido. Ter ou não afinador embutido influencia no peso? Eu coloquei bem baixo aqui também. Geometria da caixa acústica, né? Se ela tem uma caixa acústica maior ou menor, eu coloquei que influencia muito, né? Influencia bastante, né? Se a caixa acústica é menorzinha, menor massa, né? Se a caixa acústica é grandona, é maior. O tipo de madeira usado, né? Aqui eu coloquei, né? Material e madeira tem uma alta correlação, depois a gente vai ver isso, mas a madeira também influencia, eu coloquei 3, porque influencia bastante. Posicionamento das cordas, eu pus que não influencia nada o peso. E o captor de som, que também tem muita coisa a ver com esse afinador aqui, né? Eu pus que influencia baixo. E assim você tem que fazer para tudo, tá? Vamos colocar o que o Manuel falou, ó. Bonito, estética, com a pintura e revestimento, ó. Eu pus uma relação muito alta. Por quê? A pintura e revestimento tem tudo a ver com beleza e com estética. Já o material, eu pus uma relação intermediária. Professor, aparentemente isso é subjetivo. Sim, aparentemente é isso. A equipe vai ter que conversar e a equipe vai preencher isso aqui juntos. Vamos chegar à conclusão juntos, né, para preencher. Mas realmente é subjetivo. Não quer dizer que se um for e achar que é de um jeito, todo mundo vai achar igual? Não acha, né, gente? Não é todo mundo a mesma coisa. É subjetivo e tem diferença. Isso aqui, nossa, dificuldade para voltar. Mas então, aqui nesse caso tem que ser equipe. Então tá lá, ó. Aí você faz para cada linha dessa,
você tem que preencher todas as colunas. Coluna, 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 coluna. Para essa linha. Aí você vai ver qual que é a relação do som com o material, com a pintura, com o tipo de corte, design. Beleza e estética, qual que é a relação com o material, com a pintura, com o tipo de corte. Conforto para se tocar, você vai ver qual é a relação com o material, pintura, e assim por diante, tá? Até você preencher toda essa matriz de relação, tá joia? Depois que você preencher toda essa matriz de relação, você vai por quarto passo, que é a análise da concorrência. Análise da concorrência. Aqui nós estamos considerando, por exemplo, dois concorrentes e a empresa. A empresa é a nossa própria empresa, tá? Nós. Como que eu faço essa análise, gente? É o seguinte, ó. Eu olho aqui, ó. Como os clientes... Isso aqui, normalmente, quem faz? É análise externa com clientes. Por exemplo, você pega a equipe de marketing ou equipe comercial e eles pegam, por exemplo, o violão que você já tem, um violão que você está desenvolvendo, por exemplo, um novo modelo de violão, mas você já pega o violão que você tem. E aí ele vai falar assim, olha, gente, olhando para o nosso violão, ó, o violão da concorrente 1 da concorrente 2. Em termos de peso, qual a nota que você dá para cada um deles? Aí o cliente vai falar, vou dar a nota de 1 a 5 nesse caso. Para o peso do violão do concorrente 1, para o peso do violão do concorrente 2 e para o peso do atual violão da empresa nossa. Se na empresa não tem violão, aí você descarta essa coluna aqui, tá? Você coloca, por exemplo, tudo zero. E aqui você tem o quê? A percepção dos seus clientes para com a concorrência. Claro, né, gente? Você tem que tomar muito cuidado ao fazer isso aqui. Você tem que ter uma equipe que consiga desenvolver e essa pesquisa, mas de uma forma sutil, sem empurrar o cliente para a concorrência, obviamente. Você buscando informações para que, aqui, ó, os clientes, né, também geraram aqui, a clientela gerou o grau de importância. Agora, também, de novo, a clientela, a análise externa dos clientes, eles vão falar o quê? Como eles têm observado os concorrentes com relação a isso. E ainda podem comparar com você. Essa informação é muito importante, que é o seu posicionamento no mercado com relação ao seu produto, tá? Esse é o quarto ponto. Então, com relação a peso, lembre-se, a análise externa, clientes, o cliente responde. O cliente fala assim, olha, com relação ao violão, como que é o violão do concorrente 1? Como que é o violão do concorrente 2? Como que eles enxergam o seu tipo de modelo de violão? Com relação ao som, com relação à estética. Então, esse não é um trabalho simples, tá, gente? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que dá trabalho, né? Um trabalho que dá trabalho é redundância, né? Mas é algo extremamente relevante. Pode ver, olha, percebam a riqueza de informações. Mas para você ter essa riqueza de informações, vai dar trabalho? Vai! Não tem jeito, vai dar trabalho. Você vai precisar dedicar tempo, você vai precisar dedicar ação, né? Você vai dedicar atividades para conseguir levantar essas informações, desde um VOC aqui até uma outra VOC, outra pesquisa aqui com seu cliente, aqui a sua equipe trabalhando nisso, e assim por diante, tá? Depois, nós vamos o quê? Já preenchemos aqui a necessidade do cliente, preenchemos os requisitos do produto, preenchemos a matriz, preenchemos a análise da concorrência, e nós vamos para quê? Para a matriz de correlação entre os requisitos do produto. Como que eu faço essa matriz da correlação? Esse cara aqui. É aqui, ó, a casa da matriz de qualidade, tá? Aqui eu acho que eu escrevi aqui, ó. Olha lá. X é correlação forte, Y, correlação fraca, tá? Cobertura do do o que com os como, né? Aí que eu coloco relação forte X, relação fraca Y. Aí, tem a parte de inversa lá, mas eu nem fiz isso aí para a gente não confundir um pouco. Então, por exemplo, ó, qual a relação entre material e pintura e revestimento? A gente colocou X forte, Y fraca. Deixa eu até anotar aqui, para ficar fácil a gente fazer. X forte, Y fraca.
Então, nesse caso aqui, nós consideramos o quê? A relação entre material e pintura é uma relação forte, tá? Aqui, ó, você faz o quê? A relação entre material e tipo de cordas. Aqui eu coloquei que não tem relação nenhuma. Depois, material com design. Eu coloquei que tem uma relação forte, material com design. Depois, material com afinador embutido. Coloquei que não tem nenhuma. Depois, material com geometria. Coloquei uma relação forte. E assim por diante, tá? Assim por diante. Onde eu pus uma relação fraca? Por exemplo, o design com afinador embutido. Eu coloquei uma relação fraca porque o afinador embutido ele vai ter que entrar no violão em algum lugar, né? Então, de alguma forma, eu coloquei que ele influencia o design. Outra coisa, o design do violão com a geometria, coloquei uma relação fraca. Pode ser que alguns entendam que é uma relação forte, né? E assim por diante. Tá bom? Aqui você tem o teto da casa da qualidade e a inter-relação. Por que é importante isso aqui? Para você conseguir enxergar como os requisitos estão associados entre si. E aí, depois, se você fala que um certo requisito é muito importante, aí, consecutivamente, todo mundo que tiver alta relação com ele também vai acabar se tornando importante, tá? Então, foi, primeiro, cliente, VOC. Segundo, requisitos do PDP, equipe técnica trabalhando em cima do como fazer isso, né? Depois, correlação entre o que o cliente quer com como a gente consegue fazer isso. Quarto, você vai fazer uma análise com relação à externa, né, os seus clientes, como que eles enxergam seus concorrentes e como eles enxergam vocês, de acordo com as características que eles mesmos levantaram. Quinto, você vai fazer a relação entre as próprias características, os requisitos do projeto, né, os requisitos do desenvolvimento do produto. Você vai relacionar eles com eles mesmos, para ver se existe relação entre as características, para ver essa questão de correlação e de como que uma puxa a outra, né? E, por fim, o último é a análise interna dos técnicos. Os técnicos analisando. Olha aqui, ó. Isso aqui é os de fora analisando, tá? Agora aqui é vocês, equipe técnica interna. Perceba, ó, aqui em cima equipe técnica, aqui embaixo equipe técnica. Lateral, cliente, tá? E aqui você vai fazer o quê, ó? Você vai levantar qual que é o grau de importância. Vocês primeiros, né, a empresa vai levantar o quê? Grau de importância de cada um desses requisitos. Quem está definindo esse grau de importância? Vocês, equipe técnica, vai definir isso aqui. A equipe técnica vai dar peso para cada um desses aqui. Depois que a equipe técnica, ela mesma definiu o que é a ordem de importância aqui, e essa ordem de importância você pode fazer, inclusive, com essas relações aqui em cima, aproveitando, você vai fazer o quê? Você vai avaliar a sua própria empresa, claro, com muito bom senso, a sua concorrente 1 e a concorrente 2, os mesmos concorrentes aqui, ó. Só que agora essa análise é do ponto de vista do quê? Ponto de vista dos requisitos do produto, os requisitos de desenvolvimento. Então, os clientes externos fazem a análise de acordo com os requisitos que eles geraram, cliente. O cliente interno faz a análise com os requisitos que eles geraram. E aqui você faz, a própria equipe avaliar como que está a nossa empresa com relação ao material usado. Como que está a nossa empresa com relação à pintura e revestimento. Só que eu avalio a nossa empresa e com muito bom senso nós avaliamos. Na nossa opinião, como está o concorrente nesse aspecto? Na nossa opinião, como está o concorrente? Não adianta aqui, gente, você falar assim, o concorrente está ruim porque ele não presta, aquelas coisas de marketing, né, furado. Não, aqui é o momento de ser honesto, é o momento de ser crítico, é o momento de fazer uma análise crítica forte, uma análise de crítica criteriosa mesmo, não é redundância, crítica criteriosa. É você realmente levar a reflexão à sua equipe para verificar onde é quase que é você avaliar os pontos fortes e os pontos fracos, né? Um pouco disso aí, tipo uma matriz SWOT, né? Mas é a oportunidade de você querer ver onde que é necessário o desenvolvimento. Por fim, tá? Por fim, você vai fazer uma análise do quê? Depois que você montou, perceba que você montou uma casa, né? Você montou todos esses dados, agora você vai fazer análises. Que tipo de análise, professor?
Análise numérica, quantitativa, quantidade, né? Engenheiro gosta de números, isso é muito importante. Como eu faço análise numérica, professor? Desculpe. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão somar linhas, linha por linha. Quanto que dá 5 mais 3, mais 1, mais 1, mais 3, mais 3, mais 1, mais 3, mais 3, mais 2, mais 1. E vai colocar aqui do ladinho, ó, o valor da soma dessa linha. O valor da soma dessa linha. 4 mais 3, mais 1. Você vai colocar aqui. E aí você vai somar todas as linhas. Depois você vai somar todas as colunas. Coluna aqui, ó. Soma essa coluna aqui, ó. Essa coluna. Essa coluna. Essa soma, ó, 3, mais 3, mais 2, mais 3, mais 2, mais 3, mais 2, mais 5, mais 3, mais 2, mais 5. E aí você vai anotar o valor aqui embaixo, tá? E aí você vai ter o quê? Você vai conseguir ver a soma de cada linha e a soma de cada coluna. E você vai conseguir fazer uma relação. O que que esses traços vermelhos aqui? É a soma, é o quê? A coluna que deu maior valor com a linha que deu maior valor. Aí você começa a fazer relação das características, né? Requisitos do cliente e os requisitos do PDP. E você, com essas relações, você consegue enxergar melhor o universo. Cliente externo, cliente interno, concorrência. E a partir disso, você vai fazer o quê? Você vai enumerar em ordem de relevância os requisitos do PDP. Por quê? Porque, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 requisitos. Ah, vou sempre conseguir atender os 9 requisitos com a mesma intensidade? Não, não é possível, gente. Às vezes você não consegue. Às vezes você vai ter que atender para conseguir um requisito mais, deixar ele mais adequado, é tipo gangorra. Você melhora um lado, piora o outro. Sei lá, você melhora a estética, piora o som. Sabe como que é? Você melhora o som, piora o peso. É uns negócios meio louco. E quando você tem essa gangorra, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que decidir qual eu vou deixar mais acentuado, melhor. Ah, não, vou deixar tudo no médio. Pode ser, mas é uma decisão importante. Mas se você viu que, por exemplo, o peso é algo que ninguém importa, mas o som, todo mundo importa, todo mundo deu nota máxima, você vai deixar equilibrado? Ou você vai deixar o quê? O melhor som possível e um peso mais ou menos. Claro que você vai focar no som, gente. Se todo mundo falou que quer som, quer som, quer som e não se importa com peso, você tem que dar a devida atenção para essa informação do cliente. Se você faz algo que tem um peso mais ou menos, um som mais ou menos, você vai vender mais ou menos. Você vai ter uma entrada no mercado mais ou menos. Então, essa matriz é muito importante. E a conclusão dela, que às vezes as pessoas não conseguem enxergar, você tem que colocar em ordem de relevância as características do PDP. Professor, mas as características do cliente? Lembrem, isso aqui é o que ele quer. Isso aqui é o como eu vou fazer aquilo lá. Então, isso aqui é o que me importa, porque isso aqui que vai gerar o meu produto. E meu produto tem que aproximar o máximo possível disso aqui, atendendo ao grau, esse grau de exigência do cliente. Entendo que vocês ainda devem estar um pouco pensativos. Nossa, o Rodrigo falou pra caramba agora, né? Acabou de falar, mostrar essa matriz muito louca da qualidade e é coisa, informação pra caramba. E realmente a informação, eu posso repetir um outro exemplo aqui, que vocês vão ficar do mesmo jeito. Então, não adianta eu ficar fazendo exemplo após exemplo. Adianta o quê? Agora, vocês, a partir desse exemplo que eu fiz, eu vou disponibilizar para vocês esse material, vocês vão fazer um outro exemplo, o exemplo do cafezinho, tá bom? Então, eu vou orientar vocês agora para o exemplo do café. Então, vamos lá. O exemplo do café é o seguinte. Então, vamos lá. A gente fez o exemplo, agora nós vamos ter o exemplo do café. Seja uma empresa que produz e vende cafezinhos, tá? Utilize o método da desdobramento da função qualidade, o QFD, para o processo de desenvolvimento de um novo produto. Então, aqui você vai sair baseado no seguinte, você já fez um VOC, né, um Voice of Customer, e você já levantou aqui, ó, quais são os requisitos que o cliente deseja. É que você levantou. O cliente quer café quente,
estimulante, saboroso, baixo preço. E aqui tem um grau de importância que você levantou na sua pesquisa. Através de um benchmarking, né, você fez um benchmark, olhou aí os seus concorrentes, né, no mercado, você levantou o quê? Os requisitos que tem a questão da sua concorrência. Então, você tem lá, quais são os requisitos da sua concorrente? Então, tem lá, quente, né? Aqui é a mesma coisa. Quente, qual que é a importância, que você mesmo colocou as importâncias, né? Aqui, deixa eu ver se bateu, né? Isso. E aí você tem o quê? Concorrente 1, concorrente 2 e a sua empresa. Deixa eu ver se tem mais um. Tem mais um também, tá? Isso aqui, então, é o cliente, né? O lado esquerdo da Casa da Qualidade. Esse aqui é o lado direito, que tem a ver com a concorrência. E aqui você tem o lado superior, tá? E aqui você fez o... Ah, não, calma aí. Eu acho que... Deixa eu ver aqui se eu mudei. Requisitos, importância, benchmark. Temperatura do cafezinho, cafeína. Não, aqui então esse último já é a gente fez através do benchmark também, mas aqui você fez para análise dos requisitos do produto mesmo, né? É a temperatura do cafezinho, é a quantidade de cafeína, então aqui já são características, são requisitos do produto, tá? Então você vai avaliar. Esse aqui são os requisitos do produto, esse aqui são os requisitos do cliente, tá? Cliente, ó, quente, estimulante. Aqui é do produto, temperatura do café, você vai ter que setar, né? Gastar mais energia ou menos energia, quantidade de cafeína também, tem a ver com material, insumo, componente do sabor, componente do aroma. Eu inventei um monte de coisa aqui só para dar característica, tá? Preço de venda é uma característica e o volume que você produz, tá? Então, eu vou colocar para vocês, vou deixar um tempo para vocês, vou colocar esse material agora para vocês. Agora são, deixa eu ver que horas são. Agora são 8 horas e 20 horas e 5 minutos. Eu vou deixar vocês fazerem até as 20 horas e 25 minutos. E aí nós vamos voltar às 20 e 25, vamos conversar, vamos ouvir todo mundo e vamos fazer juntos para depois nós encaminharmos para quê? Para vocês fazerem isso aí no projeto de vocês, porque no projeto de vocês já tem esse VOC, né? Você já sabe o que o cliente pediu, aí vocês vão ter que traduzir isso para requisitos do produto. Mas vamos caminhar um pouquinho, tá? Vou mandar um pouquinho agora com essa atividade. Então, se liga na atividade, nós vamos ter até as 8h25 para fazer. Eu vou colocar para vocês disponibilizar agora no WhatsApp, tá? E depois eu vou colocar na plataforma também. Reúna-se em grupos e vamos lá. Vamos praticar, porque se vocês não praticarem, esse conceito realmente ele é um pouco mais, vocês já viram, né? Um pouco mais detalhado. Então, precisa um pouco mais de empenho, de reflexão. Se a gente precisar de um pouquinho mais de tempo para vocês pensarem, para tirar dúvida, show, tá? E a gente vai, faz todo mundo junto aí, e depois nós vamos aplicar no projeto! Vamos lá. Deixa eu parar aqui a apresentação. Interromper.